estar lendo esses 10 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 a 27, dizendo assim. Todos acharam? Certo. Então vamos ler. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração nesta manhã. A lição de hoje nós vamos falar sobre o jovem rico. Essa passagem é muito conhecida. Talvez alguns já tiveram essa lição há um tempo atrás, acredito que a maioria de vocês sim. E hoje vamos estar relembrando essa passagem tão importante e tão oportuna em nossos dias, que fala acerca de um jovem, que é considerado aqui como um jovem rico. Essa mesma passagem está registrada em Lucas capítulo 18. E no Evangelho de Lucas capítulo 18 é retratado ele como um príncipe, como um governante. Ou seja, ele é uma pessoa que tinha uma grande autoridade em Israel. Lembramos que, após o cativeiro babilônico, Israel não teve mais rei. Quem governava eram nações gentílicas em Israel. Durante o tempo ficou governado sobre o reino babilônico, depois sobre o governo medo-persa, e por último agora quem estava dominando em Israel fora o governo romano. E nesse governo romano, eles colocavam autoridades judias para estar ali liderando o povo de Israel. E esse jovem, muito provavelmente, era um dos 70 líderes, os 70 príncipes ou governantes de Israel naquele tempo. Era uma pessoa de grande autoridade, de grande influência em Israel. Uma pessoa considerada renomada por todos ali na região da Palestina. Pois bem, ele vem do Senhor Jesus Cristo. O que acontece? O que ele faz? Ele se prostra perante todos. Ele não se importa que era uma pessoa de grande estima, de grande importância para Israel. Ele não se importa que era uma pessoa rica ali. E na frente de todos ali, ele se ajoelha e se prostra. Se hoje, em nossos dias, é muito raro nós vermos uma pessoa se ajoelhando perante uma autoridade, acredito que nós nunca vimos, né? Se fosse ver algum homem se ajoelhar perante outro homem. Eu, pessoalmente, eu presenciei isso pouquíssimas vezes. É muito raro isso. Era ainda mais raro isso acontecer nos tempos de Israel, porque os judeus eram muito orgulhosos. Eles tinham uma grande estima para consigo mesmos e eles não se curvavam de jeito nenhum para com outros homens. Era muito raro isso acontecer. Se em nossos dias isso já é espantoso, isso já é algo muito surpreso, se nós víssemos, muito mais incomum era nos tempos de Israel. E não um homem normal, um homem comum, um homem qualquer, mas um homem de autoridade, um líder,
Pense em nossos dias, se nós víssemos, por exemplo, o governador ou o prefeito da cidade se prostrando perante o pastor da nossa igreja, por exemplo, isso seria alguma coisa surpresa. Mas aqui é uma coisa mais surpreendente, um líder de Israel se prostrando diante de alguém que ele tinha um reconhecimento por ser um bom mestre, uma pessoa de autoridade. Ele está se prostrando agora diante de Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Cristo Jesus é o Criador dos céus e da terra. E ele se prostra diante do Senhor. Que interessante, não é? Então, ele, por ser um príncipe, ele vem interrogando ao Senhor uma coisa, dizendo, bom mestre. E faz uma pergunta, o que hei de herdar? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Bem interessante essa indagação que ele faz. Mas aquilo que ele fez de início foi reprovável ao Senhor, por dizer, chamar Jesus Cristo como um bom mestre. Talvez nós podemos tomar 3 conclusões de que essa atitude de início foi reprovável diante do Senhor. Por qual motivo foi reprovável ao Senhor? Primeiro, o Senhor nunca atribuiu glória a si mesmo. Nós tivemos a lição da semana passada, nós aprendemos que o Senhor, depois de ensinar os discípulos que ele era o Messias, ele fala para os discípulos, não dizeis a ninguém que eu sou o Messias. O Senhor não retribui a glória para si mesmo, ele sempre retribui a glória para o Pai. E aqui está uma posição do Senhor Jesus Cristo também, para não retribuir glória a si mesmo. Fala, não, ninguém é bom senão Deus. Segundo ponto aqui, ele não queria ser comparado com outros mestres quaisquer que era daquele tempo. Com outros mestres comuns, como Nicodemos, como Gamaliel, como outros mestres de grande eloquência dos tempos dos apóstolos. Não queria ser comparado aqui. E outro ponto é que eles pudessem refletir naquilo, que somente o Senhor é digno de louvor e adoração. E ele se fez pecado, como a Bíblia vai dizer em Efésios, vai dizer também em Romanos, que ele se fez pecado, ou seja, toda a condenação que estava prescrito no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, ele se fez pecado, ou seja, ele se fez condenável para que nós tivéssemos a justiça de Deus. Então ele se fez condenável, ele se fez reprovável, ele se fez pecado, ou seja, ele tomou sobre si toda a condenação do pecado sobre si, toda a maldição que era para a morte, ele tomou sobre si para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, por esses 3 motivos, ele reprovou a atitude daquele jovem. Mas a pergunta em si mesmo foi muito boa. A pergunta foi, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A pergunta foi muito boa. E nós sabemos, até mesmo o pastor Abel usa nos seus sermões, uma coisa que é maravilhosa, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é o mestre das palavras. O Senhor Jesus Cristo é o doutor da lei. O Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ali ele vem e vai tratar com aquele jovem em especial. Ele vai dizer a ele, conhece os mandamentos? Segue-os e herdará a vida eterna. Ali já a sua consciência foi ativada. A sua consciência foi despertada naquele momento. Ele pergunta ao Senhor novamente, mas quais mandamentos devo observar? Agora a sua consciência começou a incomodá-lo. Ele sabia que ele não cumpria todos os mandamentos com perfeição. Mas o Senhor ele vai dar corda para ele, como nós dizemos nos nossos dias. Vai dar corda para depois o exortar de uma vez. O que o Senhor vai dizer para ele? O Senhor vai usar a 2ª tábua da lei. Nós sabemos que no 1º ao 5º mandamento são mandamentos que o Senhor concede do homem para com Deus. Né? Guardará o dia do Senhor, não terá outros deuses diante de mim, amará o Senhor acima de todas as coisas. Nós sabemos que o 1º ao 5º mandamento são mandamentos que o homem tem para com Deus. E a 2ª tábua é do mandamento de Deus dos homens para com o próximo. Aqui o Senhor vai dizer a 2ª tábua. Vai dizer a 2ª tábua para aquele jovem rico, para aquele príncipe, para aquele governante, dizendo, conhece os mandamentos, e quais são eles que devo observar? Não matarás, não adulterarás, não defraudarás alguém, não dirás falso testemunho. O Senhor vai dizer ainda a 2ª tábua, por qual motivo? Para depois trazer a 1ª tábua para dizer aquilo que estava no seu coração. Observemos a sequência dos fatos. O Senhor vai dizer a ele essas coisas, e ele vai dizer o quê?
Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E o Senhor viu que ele era sincero naquilo que ele fazia. Lembremos que o apóstolo Paulo era muito zeloso nos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que quanto à lei ele era irrepreensível. Ou seja, quanto à lei externa, quanto à segunda tábua da lei também. Ele tinha um extremo zelo para com os mandamentos do Senhor. Ele tinha um fervor para com aquelas questões religiosas e a observância dos rituais judaicos. Nós não temos dúvida que fariseus eram muito zelosos, os escribas observavam a lei com muita retidão. Eles tinham zelo, mas sem entendimento. Quanto nossos dias não são assim? Eles idolatram com maior fervor a Nossa Senhora Aparecida, idolatram a Senhora Maria, que eles dizem ser a mãe de Jesus, idolatram ela como se fosse Deus. Quantas pessoas não são assim em meios neopentecostais que dão todo o seu dinheiro pela igreja? Vende carros e dão para a igreja. Vende casas e dão para a igreja. Eles são zelosos nas suas tarefas. Eles têm grande estima pelo aquilo que eles fazem. Se vocês falam para eles que aquilo que eles estão fazendo é errado, eles na hora ficam irados contra vocês. Eles têm grande zelo em suas religiões. Quantas pessoas não são zelosas no espiritismo e fazem coisas e fazem boas obras dizendo que eles vão herdar uma vida superior? São zelosas nas suas profissões. Quantas pessoas não são zelosas no budismo e de fazer meditações no cume do monte e fazer procissões e censos? Eles são zelosos nas suas religiões. Isso é notável. Isso é observável. Mas agora o Senhor vai dizer aquilo para o jovem: fizeste realmente isso. E o Senhor não reprova que ele não tinha feito aquelas coisas. Realmente ele tinha feito com perfeição todos aqueles ritos e todas aquelas observâncias da segunda tábua da lei. Mas é que o Senhor lhe foi dando a corda. E logo ele vai chamar ele à consciência mais uma vez. E vai dizer o quê? Pois bem, pegue suas riquezas agora e dê aos pobres. O Senhor não quer que nós façamos isso, mas o Senhor quis mostrar qual era o empecilho que havia no coração daquele jovem. O Senhor quis mostrar a ele que realmente aquilo que ele tinha como Deus não era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas sim eram as riquezas, eram as posses, era a prata, era o ouro, era o diamante, eram as pérolas. Eram as conquistas, eram as viagens, eram os status, eram as vestes importadas que ele tinha da Síria, eram as iguarias finíssimas na qual ele tinha, eram as preciosidades finíssimas que ele tinha de alimento. Ele tinha tudo aquilo no seu coração, ele tinha como Deus em sua vida. Isso foi um grande empecilho e logo o Senhor Jesus Cristo trouxe à tona quem era o seu Deus. Nós vemos em muitas religiões, em nossos dias, em que eles vão ser muito zelosos em suas boas obras, mas no fim, quem é o Deus da sua vida é eles mesmos. Eles falam: eu vou fazer tudo isso porque eu vou ganhar o céu, eu sou uma boa pessoa. Veja as minhas boas obras. Vocês dão uma marmita para mendigos? Certamente que não, mas eu dou muitas marmitas para mendigos nas ruas. Eu sou uma boa pessoa e Deus se agrada de mim. Vocês doam a medula óssea para outras pessoas que estão necessitadas? Vocês não fazem isso, eu faço muito bem. Vocês doam sangue? Eu dou sangue. Qual foi o seu maior sacrifício? Eu dei todo o meu dinheiro para a igreja. Eu sei que Deus irá me recompensar. Com nécios, estão muito próximos da perdição eterna e não sabem. Irão com muito zelo para o inferno. Irão com muito fervor para a perdição eterna. Essas coisas são nada mais do que grandes obstáculos para eles herdar o reino dos céus. O Senhor não quer isso, o Senhor não quer nada disso de nossas mãos. O Senhor quer que nós creiamos que Ele é o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o verdadeiro Deus e que venhamos a pedir perdão por nossos pecados enquanto há tempo.
E esse era o grande empecilho na vida daquele jovem. Agora eu pergunto a vocês, qual é o grande empecilho que tem atrapalhado vocês de buscar ao Senhor perdão dos seus pecados? O que é que vocês têm em grande estima? O que é que vocês têm por precioso em vossos corações que atrapalham vocês de buscar as coisas do alto? Serão as distrações, séries, animes. O que é que tem te impedido de buscar a Deus? O que é que tem impedido de buscar o perdão dos seus pecados? Será que são os esportes? Será que são os seus sonhos que falam mais alto do que as coisas do Senhor? Eu almejo ser uma pessoa de grande sucesso na minha vida adulta. E nisso eu busco com fervor. Eu sonho isso e fico vendo vídeos no YouTube de como irei conquistar um grande status. Será que isso tem sido uma pedra de tropeço na sua vida? Porque certamente se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, nós queremos que Ele está, mas se Ele estivesse aqui com o seu corpo visível, Ele faria essa mesma pergunta a vocês. O que é que tem sido de obstáculo? É claro que Ele seria muito mais clínico, que Ele saberia com perfeição o que está escondido nos seus corações. Eu não sei, mas é que eu fico fazendo essa pergunta a vocês. O que é que tem atrapalhado a vocês de entrar no reino de Deus e usufruir de todas essas bênçãos memoráveis contidas na palavra do nosso Deus? O que é que tem atrapalhado? Reflitam consigo mesmo. Ele diz que todo aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Essa é uma promessa que quem disse não foi eu. Não foram os apóstolos, foram o próprio Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 6, versículo 35. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. E todo aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. A palavra dos nossos pais, ou por vez ou outra, pode falhar, porque eles são pecadores. Por mais triste que isso seja, por mais decepcionante que seja para nós, a palavra dos nossos pais pode falhar. A palavra de professores, a palavra que nós temos de grande estima, pode falhar. Aquelas pessoas que nós temos com grande confiança pode falhar para conosco, porque são pecadores. Por mais que eles esforcem não falhar e não desobedecer e não hesitar em cumprir aquilo que prometeu, porém pode chegar à tona de uma falha. Porém, o Senhor Jesus Cristo não é assim. Tudo aquilo que Ele disse se cumpriu, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tem um hino do nosso hinário que vai dizer que Ele tem os nossos nomes em Suas mãos. Quão maravilhoso isso é! E saber que todo aquele que vier a Ele irá proteger, guiar como uma ovelha. Quão maravilhoso é ter o Senhor Jesus Cristo no meio das tempestades e dificuldades que iremos ter na nossa jornada. O que isso quer dizer? Quando nós temos jovens, adolescentes aqui, crianças, quando nós temos coisas deste mundo como mais precioso do que o Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo para Deus com minhas palavras não audíveis, mas intencionalmente, dizendo assim: Senhor, a minha vida ela é mais preciosa do que a sua vida que morreu numa cruz. Porque o Senhor deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza para morrer e vir a este mundo pobre. Foi humilhado, foi desprezado neste mundo. O Senhor renunciou toda a sua glória para morrer por pecadores. E não teve por grande estima a sua própria vida para morrer por nós. Mas eu, Senhor, eu não quero essas coisas. A minha vida é mais preciosa do que a sua, Senhor, porque eu não quero me renunciar, eu não quero me autonegar, eu não quero abandonar a mim mesmo. Ludmila, Karen, forei agora não, tá? Ludmila, presta atenção aqui, tá bom? E muitos de nós consideramos as nossas vidas mais preciosas do que a vida de Cristo. Nós não queremos renunciar a nós mesmos.
O Senhor diz para negar as nossas vidas, como nós aprendemos na lição passada. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós fazemos? Nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. Nós consideramos, Senhor, nossa vida é muito mais preciosa do que a tua, porque nós não iremos renunciá-la. Nós não iremos entregar nossa vida para ti, Senhor. Porque eu quero os bens deste mundo, eu quero os meus sonhos, eu quero os prazeres, eu quero as viagens, eu quero os animes, as séries, eu quero os esportes, eu quero as conquistas, eu quero o primeiro lugar, eu quero os outdoors. Eu quero essas coisas deste mundo e eu amo e tenho por estima as coisas deste mundo mais do que as coisas que Ele prometeu em Sua palavra. Quão honestos nós somos. Onde está esse jovem agora? Onde ele está agora? Muito provavelmente ele não se arrependeu. É impossível o rico entrar no reino de Deus? Bom, a gente falou que não. Nós aprendemos isso. Essa passagem é também descrita, como disse em Lucas capítulo 18. Em um capítulo depois nós aprendemos que o rico Zaqueu, ele creu no Senhor e se arrependeu dos pecados. O Senhor ele pode salvar qualquer um que se arrepende. O que é maravilhoso aqui que é descrito nessa passagem é o seguinte: o Senhor ele vai dizer uma parábola, vai fazer uma comparação aqui, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que quer dizer? Cara, Ludmila, foi a Bíblia agora não, tá bom? Vocês já viram uma agulha? Não tem aquele buraquinho que nós colocamos a linha dentro da agulha? Todos os dias vocês já viram. O Senhor Jesus Cristo vai dizer bem claramente isso, que é mais fácil um camelo enorme, de mais de 3 metros, entrar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele vai dizer exatamente isso. O quão difícil, ou seja, para os homens é impossível. Para os homens é impossível salvar a si mesmos, porque nós amamos o pecado. Nós amamos as coisas deste mundo, as brincadeiras. Nós amamos as coisas, qualquer coisa deste mundo mais do que a Deus. Nós somos assim. O Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todo o vosso pensamento. Nós não amamos ao Senhor completamente. Um pregador muito famoso dos Estados Unidos chamado Paul Washer vai dizer: ninguém houve no mundo, ninguém existiu e ninguém existe no qual tenha amado a Deus com perfeição, de todo o vosso coração, como é requerido na nossa palavra de Deus. Ninguém amou a Deus assim. Ninguém. Todos nós falhamos, todos nós pecamos contra Deus. Todos nós temos prevaricado contra o Senhor dessa maneira. Veja adolescentes, veja jovens. O Senhor vai dizer que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus não é possível. Quando nós vamos a um cemitério, se alguns já tiveram a oportunidade de estar presente na morte de alguém, com triste, nós vemos ali vários cadáveres ali enterrados, e nós olhamos assim: se nós pudéssemos falar para algum defunto: levante-se, saia daí, vá tomar um banho, vá se alimentar. É impossível para nós. É impossível para ele fazer tal coisa. Mas para Deus, Deus é poderoso para trazer qualquer um da morte para a vida. O Senhor Jesus Cristo fez vários milagres de ressurreição, dizendo que Ele tem poder. Para os homens é impossível salvar a si mesmos. Mas se nós formos aquele que tem o poder sobre a morte, aquele que tem o poder sobre a tempestade, aquele que tem poder sobre todo o universo, nós descansamos seguramente nele. Tem uma frase bem famosa de Martinho Lutero que vai dizer o seguinte: quando eu olho para o espelho, eu não vejo como eu ser salvo, mas quando eu olho para a cruz, não vejo como me perder. Porque Ele é a âncora da nossa fé, Ele é o firme fundamento no qual nós devemos nos recorrer continuamente. Ele é que nós devemos colocar toda a nossa esperança. A esperança dos nossos sonhos é vã. Quem dirá que amanhã nós iremos conquistar aquilo que nós tanto almejamos? Quem dirá que isso irá suceder?
Devemos buscar o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Isso é o que há de mais precioso nos nossos dias. Quantos adolescentes e quantos jovens estão morrendo agora em nome de Jesus Cristo, neste momento, no Egito, na Arábia Saudita, na China, na Coreia do Norte, estão morrendo por amor a Jesus Cristo. Nós vemos vários relatos de crianças e jovens com a idade de vocês entregando as suas vidas por Cristo, porque eles sabem que Deus é verdadeiro, que o Senhor prometeu a eles uma vida eterna e irão desfrutar dessas vidas em um momento oportuno. Quão maravilhoso isso é de encarecedor para nós, assim, tão confortante para nós, saber que muitas pessoas neste momento estão sofrendo prisões, muitas pessoas estão perdendo seus empregos por causa de Cristo neste momento. Mas o Senhor disse que eles iriam desfrutar de uma vida maior. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. A vida nossa é repleta de aflições. Por mais maravilhosa que ela possa ser, ela será repleta de aflições, de doenças, de perdas, entre outras coisas, até mesmo para algumas pessoas, aflições de perseguição. Mas, se nós temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós poderemos suportar essas coisas com longanimidade, seja com mansidão, porque um dia iremos estar no céu eternamente. Será que realmente vale a pena trocar um pouquinho de prazer deste mundo pela eternidade? Se nós vêssemos um homem em uma situação de necessidade e ele tivesse dois caminhos para percorrer, um caminho, uma estrada que está dizendo assim, que o destino seria antes desse caminho e você irá desfrutar de apenas R$6, no qual você vai poder comer uma porção e uma água e depois irá morrer. E outro que irá passar por uma estrada muito mais longa, difícil, mas no fim daquela estrada ele irá desfrutar de uma mansão, de um lugar na qual ele irá descansar os seus pés, no qual ele irá poder desfrutar de um repouso agradável e poder descansar durante um longo tempo numa hospedagem tão graciosa. Nós muitas vezes escolhemos esse caminho, um caminho de um prazer momentâneo. Quão louco nós somos! Por causa da sede do nosso pecado, nós trocamos aquilo que é mais valioso por aquilo que é momentâneo e passageiro. Nós trocamos as mansões celestes que o Senhor nos prometeu pelos R$6 que irá nos saciar a sede provisoriamente e a nossa fome momentaneamente e irá nos trazer a perdição que é eterna. Nós trocamos isso. Nós trocamos aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Nós fazemos muito disso. E esse jovem fez essa escolha tão nécia, tão imprudente. E agora, onde ele está agora? Onde estão esses homens famosos que teve tanta conquista, que teve tantas coisas e perderam suas almas? Então, essa mensagem para vocês refletirem, crianças, que nada há de mais maravilhoso do que ter a Cristo em suas vidas, do que ter o perdão dos seus pecados. Iremos passar por dificuldades, sim, mas teremos a Ele como penhor da nossa salvação. Então busca o Senhor enquanto é tempo, não postergue o arrependimento de vocês e encarem os fatos. O que tem sido de pedra, de empecilho na minha caminhada para buscar a Deus? O que tem sido de obstáculo para eu não alcançar o reino dos céus? O que tem atrapalhado a minha alma de desejar ao Senhor mais do que as coisas deste mundo? Faça uma checagem em vós mesmos. Peça perdão ao Senhor. E Ele certamente ouvirá o clamor de vocês. O Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos e pode conceder perdão a qualquer um que se arrepende. Qualquer um. Ninguém há que seja tão iníquo na qual o Senhor não possa perdoar.
busca o Senhor, peça perdão a Ele e considerar descanso e paz às vossas almas. Por fim, trago a vocês o último versículo que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. E podemos ver todas as promessas tão gloriosas escritas aqui, que temos paz em meio à tribulação. E a tribulação produz paciência, porque nós temos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Então que possamos ter isso em nossos corações e buscá-lo como único Salvador e mediador em nossas almas. Que o Senhor aplique essa lição em nossos corações neste momento.